Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes e assustadores da história humana, o Apocalipse. Mas o que realmente significa essa palavra? Será que é só sobre o fim do mundo, com fogo e destruição? Ou existe algo mais profundo por trás dessas histórias? A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação ou desvelar. Originalmente, não se referia ao fim dos tempos, mas sim a uma revelação divina de segredos ocultos, geralmente sobre o futuro ou a natureza do universo. Ao longo dos séculos, essa ideia evoluiu e se popularizou como sinônimo do fim do mundo, principalmente através de textos religiosos. O livro mais famoso sobre o tema é, sem dúvida, o Apocalipse de João, o último livro do Novo Testamento na Bíblia. Escrito por volta do final do primeiro século, ele descreve visões proféticas repletas de imagens simbólicas. Os 4 cavaleiros, a besta, o número 666, e a batalha final entre o bem e o mal, o Armagedon. Essas imagens marcaram profundamente a cultura ocidental. Os 4 cavaleiros, por exemplo, representam a peste, a guerra, a fome e a morte. São metáforas poderosas para as calamidades que a humanidade sempre enfrentou. Mas não é só o cristianismo que tem a sua versão do fim dos tempos. Muitas outras culturas e religiões têm narrativas semelhantes. No judaísmo, por exemplo, fala-se na vinda de uma era messiânica, precedida por um período de grandes tribulações. No islamismo, o dia do juízo final, ou Yaum al-Qiyamah, é um pilar da fé, envolvendo sinais maiores e menores que anunciarão o seu advento, como o aparecimento do Dajjal, o anticristo islâmico. Na mitologia nórdica, temos o Ragnar, o destino dos deuses. É uma série de eventos cataclísmicos, incluindo uma grande batalha que resulta na morte de figuras importantes, como Odin, Thor e Loki, seguida pela submersão do mundo em água. No entanto, o Ragnar, não é um fim absoluto. Depois da destruição, o mundo renasce, verde e fértil, com um novo par de humanos, Lif e Liftrazir, para repovoar a Terra. Esta ideia de destruição e renascimento é um tema comum em muitas mitologias. No hinduísmo, o conceito de tempo é cíclico. O universo passa por ciclos de criação, preservação e destruição, conhecidos como yugas. Atualmente, acredita-se que estamos no Kali Yuga, a era da escuridão e do conflito, a última das 4 eras. No final do Kali Yuga, o deus Vishnu encarnará como Kalki, montado num cavalo branco para destruir o mal e dar início a um novo ciclo, o Satya Yuga, uma nova era de ouro. Até mesmo culturas antigas, como a dos maias, tinham as suas próprias visões. O famoso calendário maia, que muita gente interpretou erroneamente como uma previsão do fim do mundo em 2012. Na verdade, marcava o fim de um grande ciclo de tempo e o começo de outro. Para eles, era um momento de transição e renovação, não de aniquilação total. O pânico de 2012 foi mais um fenômeno da cultura pop do que uma profecia maia real. Então, por que é que nós, humanos, somos tão obcecados com o fim do mundo? Psicologicamente, essas histórias podem oferecer uma sensação de ordem e propósito num universo que muitas vezes parece caótico e sem sentido. As narrativas apocalípticas dão-nos um roteiro. Há um começo, um meio e um fim claro. Elas prometem que, no final, a justiça prevalecerá, o mal será punido e o bem será recompensado. Isso pode ser muito reconfortante. Além disso, o medo do desconhecido, especialmente da morte, é uma constante humana. As histórias do Apocalipse dão uma forma a esse medo, transformando-o numa grande narrativa épica.
É mais fácil lidar com um fim espetacular e com propósito do que com a ideia de um fim aleatório e sem significado. Na era moderna, as nossas ansiedades apocalípticas mudaram de foco. Em vez de cavaleiros e bestas, agora preocupamo-nos com ameaças bem reais e científicas. A Guerra Fria trouxe o medo da aniquilação nuclear, um apocalipse que nós mesmos poderíamos causar com o apertar de um botão. Filmes como Doutor Fantástico e O Dia Seguinte exploraram essa ansiedade de forma brilhante. Hoje, as nossas preocupações apocalípticas incluem as alterações climáticas, com o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e a perda de biodiversidade. Pandemias globais, como a que vivemos recentemente, mostraram como o nosso mundo interligado é vulnerável. Há também o medo de um colapso econômico global, de superinteligências artificiais que se viram contra nós, ou até mesmo o impacto de um asteroide, um evento que extinguiu os dinossauros. A cultura pop reflete perfeitamente estas ansiedades. Pensem na quantidade de filmes, séries e livros sobre mundos pós-apocalípticos. The Walking Dead, Mad Max, The Last of Us, A Estrada. Nestas histórias, os monstros não são demônios, mas sim zombies, mutantes ou, mais assustador ainda, outros seres humanos a lutar pela sobrevivência num mundo desfeito. Essas narrativas exploram o que acontece depois do fim. Como é que a humanidade se reconstrói? O que resta da nossa moralidade quando as regras da sociedade desaparecem? Elas forçam-nos a pensar sobre o que realmente importa. Comunidade, resiliência, esperança e muitas vezes a mensagem não é de desespero total, mas sim sobre a capacidade humana de perseverar e encontrar significado mesmo nas piores circunstâncias. Curiosamente, a ideia de apocalipse também tem sido usada ao longo da história para fins políticos e sociais. Líderes de cultos usaram profecias do fim do mundo para controlar os seus seguidores. Movimentos sociais usaram a linguagem apocalíptica para alertar sobre crises iminentes e motivar a ação, como vemos hoje em dia com o ativismo climático. Falar de uma catástrofe climática é uma forma moderna de retórica apocalíptica, destinada a despertar as pessoas para a urgência do problema. Então, será que o mundo vai acabar? Bem, se olharmos para a escala cósmica, sim, eventualmente, o nosso Sol um dia vai transformar-se em uma gigante vermelha e engolir a Terra. Mas isso só vai acontecer daqui a cerca de 5.000 milhões de anos. Por isso não precisamos de nos preocupar já. O que as histórias do Apocalipse realmente nos ensinam não é sobre o fim, mas sobre o presente. Elas são um espelho das nossas maiores esperanças e dos nossos medos mais profundos. Elas forçam-nos a confrontar a nossa própria mortalidade e a questionar o mundo em que vivemos. Perguntam-nos: se o fim estivesse próximo, o que fariam de diferente? Como tratariam os outros? Que legado gostariam de deixar? Em vez de serem apenas histórias de destruição, as narrativas apocalípticas podem ser vistas como um poderoso chamado à ação. Um convite para construirmos um mundo melhor, aqui e agora. Elas lembram-nos da fragilidade da nossa civilização e da importância de cuidarmos uns dos outros e do nosso planeta. A ideia de revelação volta a ser central. Talvez o verdadeiro apocalipse não seja o fim do mundo, mas sim um momento de despertar coletivo, uma revelação que nos faça ver o que realmente importa, antes que seja tarde demais. É uma oportunidade para desvelar a nossa melhor versão como humanidade. Obrigado por assistirem a esta viagem pelo fascinante mundo do Apocalipse. É um tema complexo, com camadas de história, religião, psicologia e ciência. O que acham? Qual é a vossa visão sobre o fim do mundo? Deixem os vossos comentários aqui embaixo
Adoraria saber a vossa opinião. Não se esqueçam de deixar um like, se gostaram do vídeo, de se inscreverem no canal e de ativarem as notificações para não perderem os próximos conteúdos. Até a próxima!